Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nossa investigação é nesse local. A gente estava tentando encontrar pelo menos resquícios da casa que foi passada para nós, mas tá complicado, porque nós entramos aqui e não tem nem por onde passar, né, amor? Tá muito fechada o matagal, daqui a pouco escurece e nós não achou a casa. Aí eu falei pro Theo, melhor a gente parar aqui, fazer a investigação, do que escurecer e nós não conseguir encontrar a casa e ainda ficar lá para dentro desse matagal, porque nós estamos pertinho da estrada ainda, né? Então nós vamos tentar o contato aqui. O que passaram para nós foi até uma mulher que pediu para mim vir fazer a investigação. Ela morou aqui, tá, quando era criança. E ela contou para nós que o pai dela vendeu, né, o sítio que ele tinha, as casas que ele tinha, porque ele queria comprar um terreno grande e morar assim, onde ele pudesse plantar, pudesse colher, pudesse, né, à vontade. Por quê? Aonde ele morava, que ele tinha o sítio dele, ele tinha casa na cidade, tinha sítio, ele tinha um problema com o vizinho. Então, para evitar um mal pior lá na frente, ele resolveu fazer isso, abandonar tudo que ele tinha lá. Não é abandonado, ele vendeu, mas abandonar porque assim, ele plantou as coisas, né, ele se dedicou. Mas como ele estava correndo risco, porque o vizinho tinha muitos problemas com outros vizinhos e acabou disparando sobre um vizinho lá, então ele falou assim, ó, então vamos vender, vamos mudar daqui, vamos sair daqui que é melhor. Então eles compraram aqui. Esse aqui eram de herdeiros, tá? Que estavam aqui para vender, estava num preço muito bom e ele nem acreditou, ele falou assim, então eu vou comprar, é um lugar mais tranquilo, né? Não tem... Os vizinhos são longe, então aqui vai dar certinho para nós morar, para minha família morar. Ela falou assim, eu era pequena ainda e eu adorei o lugar. A casa estava meia deteriorada, meu pai mandou dar uma reformada nela, né? E a gente foi morar nessa casa. E ela disse assim que desde quando eles vieram para essa casa, quando estava reformando, as pessoas que estavam naquele contrator para ajudar a reformar, para arrumar, né? Falava que tinha uns barulhos estranhos na casa. Aí ele falou, como a casa é mais antiga, com certeza ela estrala mesmo, tem esses problemas, né? Aí tudo bem, reformou e eles veio morar na casa. Quando eles estavam morando na casa, começaram a ver vultos, barulhos, e eles se incomodavam com aquilo. Uma hora achava que era algum bicho andando em cima do telhado, outra hora achava estranho, né? Será que é bicho mesmo? Porque está andando dentro de casa. Olhava dentro de casa, não tinha nada. E eles moraram nessa casa, gente, 3 anos, sofrendo com esse problema da casa ser assombrada. Porque depois eles foram comentar, né, que estava estranho a casa, com pessoas da cidade, pessoas que viraram conhecido deles, que eles compraram aqui até por um preço bom, mas o problema é que a casa fazia uns barulhos muito estranhos. É como se estivesse batendo na parede. Ele falou como se a pessoa chegasse com um barulho assim de uma pessoa mesmo batendo na parede, assim, tum, tum, tum. E eles pensavam, o que é isso? Não era só ele que ouvia, a esposa ouvia, as crianças tinham medo, corria tudo lá pro quarto, dormia tudo num quarto só, porque tinha medo. Ele falou, olha, eu acho que isso é sobrenatural, porque é muito estranho quando dentro de uma casa faz esse barulho, bate na parede, assim, como se estivesse batendo, né? E não existe nada dentro da casa. Então ele começou a tentar negociar o sítio, porque ele falou que não dava mais para ele morar aqui, ele não tinha sossego. O lugar era bonito, eles plantavam, né? Era muito bom, colhia, tinha uma colheita boa, mas viver na casa não dava. Aí ele falou, só se a gente construir outra casa. E ele comentando com os conhecidos, eles disseram assim, aquela casa lá, eu acho que eles acabaram vendendo, os herdeiros vendeu mais barato, porque quem conhece não queria comprar, devido à tragédia que aconteceu dentro da casa. Ele falou assim, ué, mas quando me venderam não falaram nada disso. E aí contaram para ele
que a família que morava nessa casa, a esposa separou do marido e ele ficou com os filhos, ele cuidou dos filhos, os filhos se casaram e o homem ficou morando sozinho nessa casa. Ele morava sozinho. Ele tinha 60 e poucos anos e ele era uma pessoa assim forte, né? Uma pessoa que ele fazia todo o trabalho, ele colocava os peões para trabalhar na roça e não sei se poderia dizer como ela me disse, Rose, não sei se eu posso dizer para você que era uma fazenda, porque era um terreno muito grande, mas que não chegava a ser uma fazenda, né? Ela falou, porque meu pai, ele comprou gado, ele investiu ali. Então quando ele ficou sabendo de tudo isso, ele falou, será que né, esse senhor que faleceu aqui? Ele falou assim, mas a maneira que ele faleceu, porque simplesmente os filhos chegaram aqui, a casa estava toda quebrada, né, por dentro, assim, móveis quebrado, tudo quebrado, e o pai estava sem vida, né, numa situação que infelizmente não tinha mais jeito, ele estava já em estado bem avançado, quando os filhos veio visitar e os filhos eram bem com o pai, tanto é que tinha a parte da mãe aqui e eles nem pegaram a parte da mãe deles, né? Eles pegou e falou cada um, porque o pai estudou, né? Os filhos, eu não sei quantos filhos que eram, ela também não soube me dizer, e estudaram, foram para a cidade, se deram bem, né? Então deixaram do jeito que estava, porque o pai estava só crescendo ali, né? Um dia, quando o pai viesse a falecer, estava maior ainda, porque o pai só investia. Então eles deixaram e gostavam muito do pai e quando chegaram aqui, encontraram nessa situação. Quem fez isso, gente? Quebrou os móveis, quebrou as coisas dentro de casa, foi arrancando as gavetas, tudo dos armários, entendeu? De guarda-roupa, de tudo. Então eles acham que quem fez isso fez para roubar. Sabia que ele morava sozinho e fez isso para roubar. Então eles falou assim que não sabe, né, se o pai guardava dinheiro em casa ou tinha vendido alguma coisa, tinha algum dinheiro, porque se levaram eles não sabem. Só sabe que encontraram ele nessa situação, sem vida, né? E desde então, depois que aconteceu tudo isso, a casa foi fechada, depois vieram, acabaram levando alguns móveis, né? Porque ficava aí, os filhos não precisavam, né? Aí os filhos arrendaram tudo e resolveram depois que ia colocar para vender, para fazer, né? Fazer o inventário, fazer, né? Separar, como que fala, amor? Fazer a separação de cada um. A partilha, isso, gente, olha, tô caducando, tá, gente? Não lembrava. O inventário e vem a partilha, cada um, né? Então eles resolveram vender. Só que eles não contaram que tinha acontecido isso com o pai deles, né? Não contaram dessa tragédia que aconteceu na casa. O homem gostou muito da casa, reformou, veio morar. E ela disse assim, que não tinha mais sossego, né? Então o pai dela falou, vamos vender isso aqui? Aí como que vende? Porque daí ele anunciava para vender, as pessoas, a gente não quer não, né? Porque não sabe que depois que aconteceu isso aí, diz que a casa ficou assombrada, vocês mesmos falam que a casa é assombrada. E aí ele tomou uma atitude. O pai dela falou, eu tomei uma atitude para vender isso aqui. Nós vamos se mudar daqui e nós vamos ter que colocar fogo nessa casa, né? Aí ela falou, Rose, nós tivemos que colocar fogo na casa. Na nossa casa nós tivemos que colocar fogo. Porque se nós não colocasse fogo lá para acabar com a casa, para conseguir vender o terreno, não adiantava. Então eles se mudaram, levaram o que eles podiam levar e tocaram fogo. Né? A gente não sabe, a gente iria, apesar que já tem tantos anos, acho que nem onde tocou fogo já nasceu árvore, tudo, tá tudo grande, né? Então resolveram fazer isso aí, para poder vender o sítio. Aí não tinha mais casa, não tinha mais nada, ainda venderam num preço bom ainda, porque eles acharam que ia ter que vender muito barato, aí não tinha mais casa, né? Então queimou a casa, acabou. Só que quem comprou aqui, por mais que seja do terreno, porque era para plantar, falou que o lugar onde está a casa, que eu creio que é aqui perto, porque essa foi a localização, mas a gente está com medo de entrar muito para dentro e acabar de escurecer, porque ainda está de dia. Senão a gente ia entrar e encontrar pelo menos o resquício, né? Dizem que aparece até bola de fogo
e diz que corre no meio da mata e eles têm medo, porque já cresceu tudo o matagal aqui em volta, né, da casa e tudo, mas esse negócio aí que aparece aí, essa luz, essas coisas no meio do matagal, eles têm medo do lugar. Então ela ficou sabendo disso, que continuava, né? Ela sempre soube disso e ela falou: Rose, eu assisti nos seus vídeos, você podia ir lá fazer uma investigação. Por que esse homem, não falaram mal dele? Ele era um homem bom, criou os filhos dele, ele era viúvo, não casou de novo. Fizeram isso, roubaram ele. E por que essa casa que ele construiu, era uma casa nova, não morou outra pessoa lá? Então, por que essa casa ficou assombrada? E mesmo tocando fogo na casa, continua assombrada. Então, a gente está aqui para fazer essa investigação também, para entender o que está acontecendo, né? Por que aparece essa luz aqui. Ainda falei para o Theo, se escurecer, nós vamos ficar de olho, né? Para ver se aparece algum sinal, alguma luz, alguma coisa, que nem você falou que parece tocha de fogo, outros falam que é lanterna, outros falam que é um monte de coisa, né? Mas o importante é estar aqui e fazer a investigação. Nós só vamos descobrir se o espírito que tiver aqui quiser entrar em contato com a gente, né? Pra gente poder ajudar, tá? A gente tava descendo, então como eles estão colhendo, né, amor? Eu falei pro Theo, é bom que tá tudo limpo aqui em frente, porque diz que tava aqui na frente aqui, gente, tava fechado aqui de matagal, ali. Eu falo matagal aquele pequeno assim, que a gente não tem como entrar porque é capoeira. Aqui você consegue ver o chão. Já quando você entra, que na entrada tem aqueles capim, né, você não consegue passar. Mas eles limparam a beira da estrada toda, porque eles estão colhendo. Aí a gente falou lá pro rapaz, quando tem gente colhendo, a gente avisa, né? Porque para não ter problema. Aí ele falou assim, eu falei, é bom que tá limpo, porque eu tenho medo de cobra. Ele falou assim, então, mas aí que tá o perigo. Aí pronto, gente. Eu falei, como? Ele falou assim, ué, quando a gente mexe aqui, elas correm tudo lá pro mato. Porque a gente tá colhendo aqui, elas vai lá pro mato. Aí eu falei pro Theo, e agora? Aí já fiquei com medo, mas aí a gente entrou, escolheu um lugar mais limpo, né, amor? Que dá pra ver o chão, ó, certinho. Tá de dia ainda. Acho que já tá... Aqui tá parecendo mais escuro porque começou a escurecer, né? E eu passo para vocês entenderem que a gente chega no local, como que é pra gente conseguir fazer a investigação, né? Gosto de falar para vocês. Então a gente vai passar o K2 aqui. E se der presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui e descobrir o que acontece nesse local, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva. Ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição, em meu canal secundário junto com meu filho, e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2. Quando nós conversou ali com o rapaz ali, né, sobre o assunto aqui, né, amor? Ele falou pra nós assim que já tinha ouvido falar, mas assim, não sabia se era verdade. Foi isso que ele falou pra nós, porque ele trabalha ali, né? Ele falou assim, eu ouvi falar, mas não sei se é verdade. Eu mesmo, né? Não vi, mas já vi o povo falando sobre isso. Se tiver presença de espírito, toque no K2, nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo o respeito que nós estamos aqui. Tem presença de espírito? Se é um espírito que precisa de ajuda, a gente quer ajudar, pode se aproximar que a gente vai ajudar. Deu presença. Viu? Já teve a confiança, né, amor? Que a gente falou, pode se aproximar que a gente vai ajudar. Olha aqui, deu sinal, gente. Isso tem presença aqui. E nós vamos já pegar os aparelhos e iniciar aí para já oferecer ajuda. Vamos pegar os aparelhos e já iniciar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Sim, é voz de homem. Você pode me dizer o seu nome, por favor?
Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com Anjo e a Mentora para lhe ajudar. Se você puder dizer o seu nome para nós, para a gente se comunicar. Não entendi. O quê? Eusébio? Você pode dizer para mim se é esse o seu nome? Isso. Eusébio. Eusébio, gostaria muito de saber, Eusébio, se você é o espírito do Senhor, né? Acho que o Senhor é o modo que a gente tem o respeito, né? Mas era um homem novo, tinha 60 e poucos anos, que veio a falecer numa casa que diz que tem bem aqui perto, né? Bem próximo aqui, onde era uma fazenda. E você era dono dessas terras e foi invadida aí por ladrões, que é o que suspeitam, né? Para, acho que roubar, e acabou provocando desencarne. Mas eu gostaria de saber se você é o espírito desse homem que aconteceu isso com ele. Ah, então é você mesmo. É o espírito dele, amor. Nossa. Eusébio, depois que você se foi, por algum tempo, os filhos acabou decidindo vender aqui para fazer a partilha, né? E eles venderam, nem contaram o que havia acontecido, porque ele já não estava conseguindo vender devido ao ocorrido que aconteceu aqui. E um senhor comprou, né, que ele veio de longe, comprou aqui, gostou do local, só que ele não conseguia morar na casa. Ele reformou a casa, mas ele não conseguia morar na casa. Diz que haviam barulhos na casa, como se a pessoa estivesse dando murro na parede, e ele, com o passar do tempo, ele não aguentou mais, porque as crianças dele às vezes iam dormir dentro do quarto dele, porque não tinha tanto medo. É você que, como o povo fala, assombrava o local? Então é você mesmo. Eles falam assombrava, sabe, Eusébio? Mas eu não acredito, assim, eu acho que por falar que você não era um homem ruim, você era um homem bom, algum motivo tem para você ficar ali aparecendo no local, tendo manifestações. Qual era o motivo? Ajuda. Ai, você fazia tudo aquilo porque você precisava de ajuda. No caso, você sofre aqui. Eu sinto muito, né? Houve até comentário no meu vídeo, por que eu pergunto se a pessoa sofre, se todo mundo sabe que já sofre. Gente, muita gente nova no canal e estão entendendo ainda. Então tem que, todos os meus vídeos eu pergunto, porque tem que saber se sofre, né? E ele diz que sofre. E eu fico sentida com isso, né? O motivo, Eusébio, de você sofrer nesse local, porque se passaram para nós que você era um homem bom. Eu? Isso, você. Você era um homem bom. Chegaram até a falar para nós que diz que depois que tiveram que colocar fogo na casa para conseguir vender o sítio, mas depois ficou uma luz andando, diz que tocha de fogo, essas coisas que aparecem aqui. Isso tudo é manifestação por você ter ficado aqui? Mas e o motivo? Assim,
Não estou pressionando você, me desculpa, me perdoa. Porque você tinha motivo para ficar aqui? Ouro? Parece que ele falou ouro. Ele falou ouro. Você falou ouro, né? Só para mim entender direitinho. Nossa. Viu? Então, peraí. Mas nessa casa, ela foi... Tocaram fogo nela. Ela queimou. Eu queria chegar até o local para me mostrar. Não consegui. Mas... E esse ouro estaria onde? Enterrado debaixo da casa? Ali? Ali você fala? Então nós estamos próximos da casa aqui. Isso quer dizer ali, na casa que está enterrado? É. Ah, entendi. Peraí. Nós estamos próximo da casa, gente. Então, embaixo dessa casa, do lado da casa, eu acho que mais ou menos isso que ele quis dizer, porque ele é ali, né, amor? E eu falei que era na casa. Tem ouro enterrado, que você enterrou? Você pode falar pra mim se foi isso? Foi. Peraí, então. Por isso que o povo fala que você assombrava o local. Não falaram mal de você, falaram bem. E eu fiquei pensando, por que motivo? Nós não podemos enterrar dinheiro e nem ouro, gente. Não podemos. Por que você enterrava o ouro? Assim, se você podia fazer dinheiro, punhar no banco, né? E você enterrou esse ouro. Você pode falar o motivo para nós? Isso é um motivo só de curiosidade minha, tá? Se você quiser responder, você responde. Se não quiser também, não precisa responder. É só porque eu tô curiosa, é curiosidade minha. Guarda. Ah, ele estava guardando. Vou guardar. Então você estava guardando esse ouro, por isso você enterrou para que ninguém encontrasse. Seus filhos sabiam desse ouro? Não. Então você estava guardando e seus filhos não sabiam. Talvez eu faça uma pergunta, porque você tinha medo de contar para eles pegar o ouro? Ou porque você tinha medo deles saberem do ouro também e tá correndo algum risco de vida, né? De saber que tinha esse ouro enterrado? Assim, gostaria muito que você respondesse para mim isso também, por curiosidade, para saber se você tinha essa intenção, né? De esconder o ouro também, para não falar para os filhos. Filhos. Isso. Você queria proteger eles. Você pode falar para mim se é isso? Ou não? Sim. Ah, tá. E você ia falar para eles sobre esse ouro? Assim, do fundo do seu coração, né? Eu sei que você é um espírito, mas eu creio que, como você era uma pessoa boa, você tinha intenção de pegar esse ouro e falar para eles, repartir o ouro com eles. Você tinha ainda essa intenção? Porque você era novo, né? Você tinha 60 e... Eles falaram 60 e poucos anos, eu não sei qual era a idade correta, 65, 66, eu não sei. Se você souber e puder falar para nós. Como, amor? Não entendi. Entendi, 66. 66. É isso?
É. Ah, você que deu certo, amor. Eu fiquei na dúvida de... Mas você deu certo, é 106. Então você tinha essa intenção. Só que daí, como você faleceu, deixa eu perguntar para você. Essas pessoas que entraram na sua casa, que invadiram a sua casa, né, acabaram aí com a sua vida, eles sabiam desse ouro? Não foi. Não sei. Não sabe. Porque de alguém você pegou esse ouro, né? Talvez eles estavam atrás desse ouro. E eles não falou para você aonde que estava o ouro? Porque assim, se eles perguntassem para você, ele estava atrás do ouro. Não. Não. Ué, será que eles estavam atrás do ouro, então? Porque eles não falou para ele que estava atrás do ouro. E como que eles revirou a casa, né? Quebrou tudo. Acho que a intenção... Quando eles chegaram na sua casa, eles te amarraram, sei lá, fizeram alguma coisa assim que... Ou chegaram e já foram disparando sobre você. Daí você... Nem vou falar a palavra correta direito aí, porque ele falou, gente. Então chegou e já fez isso com você. Então não chegaram nem a perguntar. Talvez sabia, não sei, né? Gente, ainda bem que nós nem descobrimos onde que é a casa. Sabe por quê? Porque se tem ouro enterrado, eu não quero nem pensar em ir lá e tudo. Só que eu quero falar para você que é um espírito bom. Que eu queria muito que você desvencilhasse de tudo isso, né? Que desse de ouro enterrado. Eu creio que você está aqui. Eu vou perguntar, você está aqui porque você está apegada ao ouro? Ah, sim. Eu ia perguntar se era por causa disso ou se você ficou preso por causa disso. Mas você está ali apegada ao ouro, né? E você tem intenção de continuar assim, apegada ao ouro? Não. Porque você já sofreu muito aqui, né? O ano, você lembra? De quando aconteceu essa tragédia com você? Você desencarnou? Você lembra? Não. Então tá. É assim, é só curiosidade pela sua idade, né? Eu ia ver aqui quantos anos tem. Mas o importante é ajudar você, tá? Então você não tem mais apego a esse ouro e você quer sair daqui. Você quer ir para um caminho de luz, como você disse que quer ajuda. Você consegue perdoar o que esses bandidos fizeram com você? Isso, é muito importante, tá? E também pedir perdão. Você quer pedir perdão? Isso, para Deus. E se arrepender de ter ficado preso aqui, apegado a esse ouro, talvez queria, né, entregar esse ouro primeiro para os filhos, mas não deu certo, né? O importante agora é você seguir seu caminho de luz, só isso. É isso que nós queremos. E você se arrepende? E a gente fica feliz por isso, tá bom? Nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, tá bom? Para que você possa seguir seu caminho em paz. Se você tiver alguma coisa também para falar, né? Quiser falar, essa é a hora. Ou para os seus filhos.
Não. Então tá bom. Consegue ver o anjo e a mentora que está ao nosso lado? Isso. E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Segue seu caminho, segue em paz. E eu entendi agora por que ele disse não. Porque assim a gente não sabe nem quem são os filhos dele, né, amor? Não tem nem como. Mas segue seu caminho, nós vamos pegar a água e a vela para você. Segue seu caminho, Zé. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Eusébio, né? Tadinho, ele estava aqui sofrendo. São coisas que ele lutou, tudo por esse ouro, ele guardou. Ele ia entregar para os filhos, né? Mas acho que ele havia guardado. E não tinha dito para os filhos, já com medo de arriscar alguma coisa. E ele, pior, ele não sabia se esse povo que veio aqui, né? Porque diz que pelo jeito que estava quebrado, não seria só uma pessoa, né? Seria uma quadrilha. E isso é o que ela me disse. Eu ia perguntar para ele, esqueci, gente, me perdoa, se era mais de um. Mas ela me informando isso, eu pensei, né, eles não perguntou. Eu acho que chegaram e acharam que ia encontrar ali, logo já foi, né, fazendo isso com a vida dele. Mas o importante, gente, é que agora ele vai seguir um caminho de luz e a gente fica muito feliz de poder ajudar. Missão cumprida, vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Eusébio, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar, né? Com todo respeito, mentora, se Eusébio conseguiu fazer a passagem? Sim, agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.